Bem-vindos ao ciclo formativo da equipa Vamos à História, subordinado ao tema As aprendizagens essenciais da história e o perfil do aluno, como desenvolvê-las em educação histórica. Enquanto professores, sabemos o quanto é importante nos atualizarmos relativamente aos novos documentos curriculares, nomeadamente ao documento Aprendizagens Essenciais da História, do terceiro ciclo do ensino básico, e ao perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Por isso, preparamos este ciclo formativo para o ajudar a compreender estes documentos e a descortinar a forma como o desenvolvimento das aprendizagens essenciais da história deve contribuir para o desenvolvimento do perfil dos alunos. Já vimos a trabalhar com estes documentos desde que foram publicados. Em 2017, o perfil do aluno e em 2018, as aprendizagens essenciais. E os docentes de História não receberam praticamente nenhuma formação contínua em torno destes assuntos, o que dificulta a implementação dos mesmos no nosso dia-a-dia de ensino. Esperamos que este ciclo formativo vá ao encontro das vossas expectativas. Várias gerações de professores e alunos têm vindo a utilizar manuais coordenados pela colega Cristina Maia. E agora chegou o momento de conhecer a sua nova equipa, que partilha com ela uma enorme paixão pela história e uma enorme vontade de desfazer os mitos sobre a disciplina. Infelizmente, a Cristina não pôde estar hoje connosco. Por isso, coube a mim, Jorge Araújo, ser o orador desta sessão. Na primeira sessão, fazemos um enquadramento legal e teórico do tema, o qual decorre de uma análise sumária dos documentos legais na sua relação com as competências necessárias para o século XXI e ainda na sua relação com documentos do Conselho da Europa que definem os critérios a ter em consideração para um ensino de qualidade na disciplina de História no século XXI. Pretendemos fazer a contextualização destes documentos legais face às necessidades do mundo atual. Na segunda, terceira e quarta sessões, vamos apresentar dicas práticas de como desenvolver as aprendizagens essenciais da História do sétimo ano e a sua relação com o perfil dos alunos, entrando no âmbito da educação histórica e na metodologia do ensino da História. A necessidade de mudança a nível da educação é do âmbito internacional. Países como a Austrália, a Finlândia, a Nova Zelândia e o Canadá, entre muitos outros, estão a fazer um percurso nesta área, renovando os seus currículos, com o objetivo de responder aos desafios da sociedade do século XXI, nomeadamente na inclusão do desenvolvimento de competências transversais no currículo. É neste contexto mundial de necessidade de mudança que também o nosso Ministério da Educação produziu novos documentos curriculares, no sentido de provocar mudanças no ensino que correspondam aos desafios da sociedade do século XXI. Nesse sentido, surge o documento Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória. Antes de partirmos para a análise das competências fundamentais a desenvolver nos nossos alunos ao longo da escolaridade obrigatória previstas nesse documento, convém recordarmos os 3 conjuntos de competências para o século XXI, definidos em 2016 pelo Fórum Económico Mundial. As literacias fundacionais, competências cruciais que os alunos devem aplicar para alcançarem os objetivos do dia-a-dia, como sejam a literacia, a numeracia, a literacia científica, a literacia TIC, a literacia financeira e a literacia cultural e cívica. As competências, abordagens dos alunos aos desafios complexos, como sejam o pensamento crítico e a resolução de problemas, a criatividade, a comunicação e a colaboração. E o caráter, abordagens dos alunos às mudanças com que se confrontam, como sejam a curiosidade, a iniciativa, a persistência, a adaptabilidade, a liderança e a consciência social e cultural. Ao passarmos os olhos por estas competências, rapidamente conseguimos perceber que o ensino da História consegue concorrer para o seu desenvolvimento com destaque para o pensamento crítico, para a resolução de problemas, a literacia cultural e cívica e a consciência social e cultural. De forma a assegurar um perfil de aprendizagem de todos os alunos, o Ministério da Educação criou um documento de referência, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, através do despacho número 6.478, de 28 de julho de 2017. É com base neste documento que os diferentes intervenientes no processo educativo devem definir estratégias, metodologias e procedimentos pedagógicos para que todos os alunos alcancem as competências nele definido. Essas estratégias, metodologias e procedimentos pedagógicos também têm de ser definidas na nossa disciplina de História. E é para isso que estamos aqui hoje. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória assegura que todos os saberes são orientados por princípios e valores.
Este documento é transversal a todas as disciplinas, uma vez que cada área curricular contribui para o desenvolvimento de todas as competências nele considerado. Numa primeira parte, estabelece os princípios e a visão pelas quais a ação educativa se deve orientar, e numa segunda parte, os valores e competências a desenvolver. Então, que competências terão de desenvolver os nossos alunos ao longo da escolaridade obrigatória? As áreas de competência definidas no perfil dos alunos são as seguintes: linguagens e textos, informação e comunicação, pensamento crítico e pensamento criativo, raciocínio e resolução de problemas, saber científico, técnico e tecnológico, relacionamento interpessoal, desenvolvimento pessoal e autonomia, bem-estar, saúde e ambiente, sensibilidade estética e artística e, finalmente, consciência e domínio do corpo. Para um melhor desenvolvimento das competências dos alunos do século XXI, o Ministério da Educação publicou o Decreto-Lei 54, a 6 de junho de 2018, sobre o desenvolvimento dos projetos de flexibilidade curricular, onde está patente a necessidade de cada escola reconhecer a mais-valia da diversidade dos seus alunos, encontrando formas de lidar com essa diferença, adequando os processos de ensino às características e condições individuais de cada aluno, mobilizando os meios de que dispõe para que todos aprendam e participem na vida da comunidade educativa. Convém então clarificarmos a definição de competências. Entende-se por competências as complexas combinações de conhecimentos, capacidades e atitudes que temos de ser capazes de desenvolver nos nossos alunos de forma interligada. As competências podem ser então representadas, em termos visuais, como uma construção integrada, tal como vemos neste esquema. Estamos em pleno século XXI e a escola tem de se preparar para o imprevisto. Temos o exemplo da atual pandemia. A escola tem de se preparar para o novo, a complexidade e, sobretudo, tem de desenvolver em cada indivíduo a atitude, a capacidade e o conhecimento que lhe permita aprender ao longo da vida. É unanimemente reconhecido que há um problema da extensão dos documentos curriculares e, por isso, o Ministério da Educação publicou o documento Aprendizagens Essenciais, com a intenção de identificar, disciplina a disciplina e ano a ano, o conjunto essencial de conteúdos, capacidades e atitudes. As aprendizagens essenciais são um denominador curricular comum para todos os alunos, mas não esgotam o que um aluno deve fazer ao longo do ano letivo. Não são os mínimos a atingir para a aprovação de um aluno, são a base comum de referência. Este novo documento pretende libertar espaço curricular para que em cada escola se possa promover trabalho articulado entre as aprendizagens essenciais e as outras aprendizagens previstas nos demais documentos curriculares, com o aprofundamento de temas, explorações interdisciplinares diversificadas, mobilização de componentes locais do currículo, entre outras opções, no âmbito dos domínios da autonomia curricular. A aprovação do aluno dependerá sempre das aprendizagens realizadas, decorrentes da articulação entre a base comum de referência e o aprofundamento de outros conteúdos e temas. Articulação essa orientada pelas áreas de competência escritas no perfil dos alunos. As aprendizagens essenciais, enquanto elementos do referencial curricular apoiado no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, caracterizam-se pela consistência dos conteúdos indispensáveis para a construção do conhecimento próprio de cada disciplina, associada à importância da mobilização dos processos cognitivos a desenvolver pelos alunos para a aquisição desses mesmos conhecimentos. A componente do referencial curricular, designada por aprendizagens essenciais, integra então 3 elementos básicos, como podemos ver no slide. Conhecimentos, ou seja, o que os alunos devem saber, os conteúdos de cada conhecimento disciplinar estruturado, conceitualmente relevantes e significativos. As capacidades, processos cognitivos que os alunos devem ativar para adquirir esse conhecimento, ou seja, as ações necessárias para aprender. Atitudes, saber fazer associado ao conhecimento de uma dada disciplina ou área disciplinar, articulado com o saber transversal das diversas disciplinas. As aprendizagens essenciais e o perfil dos alunos implicam uma mudança de ótica curricular, assente na substituição da acumulação enciclopedista e enumerativa pelo aprofundamento do conhecimento que se elege como essencial. Neste sentido, o menos, a ruptura com o modo quantitativo enciclopédico, passa a mais, ou seja, ganhos qualitativos de solidez, uso e aprofundamento do conhecimento.
O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória define o perfil do cidadão que a escola há de ajudar a produzir e lança pistas para o modelo de currículo que pode levar ao desenvolvimento desse cidadão. Assim, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória constitui-se como um aspecto central do processo educativo, concretizando-se num currículo focado em competências, sustentadas em conhecimentos sólidos e organizadas como aprendizagens essenciais. De acordo com estes pressupostos, os alunos à saída da escolaridade obrigatória deverão de ter um conhecimento essencial, indispensável e aprofundado do conteúdo das disciplinas ou áreas disciplinares integradoras do currículo. Um conjunto de capacidades específicas determinantes da aquisição e uso desse conhecimento. Um conjunto de competências e capacidades mais gerais que contribuirão para definir o seu perfil como cidadãos. Neste contexto, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais constituem-se como documentos integradores do currículo do ensino básico, sendo indispensável a sua articulação de forma consistente e coerente. O documento de aprendizagens essenciais começa por fazer a apresentação do racional específico da disciplina, onde estão as ideias organizadoras e conceitos nucleares de cada disciplina curricular, por ano ou por ciclo, explicitando a justificação curricular, os conceitos-chave que exige e os contributos gerais para o perfil dos alunos para o ano de escolaridade em causa, articulado com os respectivos descritores. Depois, apresenta as dimensões do perfil dos alunos nas aprendizagens essenciais da disciplina de História, definindo um conjunto de descritores personalizados relativos a capacidades e atitudes a promover nesses mesmos alunos, que visa construir as competências previstas no perfil dos alunos. De seguida apresenta os conteúdos que suportam essas aprendizagens essenciais. E, finalmente, apresenta um conjunto de exemplos possíveis de ações do ensino para que o aluno se aproprie das aprendizagens essenciais e desenvolva o perfil dos alunos. Agora que acabamos de explicitar a relação entre as aprendizagens essenciais da História e o perfil dos alunos, convém ainda considerar outros documentos atuais que apresentam os critérios a ter em consideração para desenvolver um ensino de qualidade na disciplina de História. Assim, o Conselho da Europa elaborou em 2018 um relatório denominado Ensino de Qualidade na Disciplina de História no século XXI, Princípios e Linhas Orientadoras, com o objetivo de promover o conhecimento especializado e as aptidões necessárias para que o ensino da História desempenhe o papel que lhe é confiado. Não é por acaso que isto acontece, já que sabemos que o ensino da História desempenha um papel fundamental para fazer face aos novos desafios políticos, culturais e sociais da Europa contemporânea. Além disto, os princípios e linhas orientadoras específicos da História devem também ser considerados num contexto mais amplo dos objetivos e compromissos defendidos pelo Conselho da Europa, a Comissão Europeia e a Unesco. As competências estão definidas em valores, atitudes, capacidades e conhecimentos e compreensão crítica. Nos valores destaca-se a valorização da dignidade humana e dos direitos humanos, a valorização da diversidade cultural, a valorização da democracia, da justiça, da equidade, da igualdade e do Estado de Direito. Nas atitudes, destacam-se a abertura à alteridade cultural e às convicções, a visões do mundo e práticas diferentes, o respeito, o espírito crítico, a responsabilidade, a eficácia pessoal, a tolerância da ambiguidade. Nas capacidades, destaca-se a aprendizagem autónoma, a capacidade de análise e de pensamento crítico, a capacidade de escuta e observação, a empatia, a flexibilidade e a adaptabilidade, as capacidades linguísticas, comunicativas e plurilingues, a cooperação e a resolução de conflitos. Nos conhecimentos e compreensão crítica, destaca-se o conhecimento e compreensão crítica de si mesmo, o conhecimento e compreensão crítica da linguagem e da comunicação, o conhecimento e compreensão crítica do mundo em diversas áreas. Este documento também é validado pelos investigadores em educação histórica, tendo Portugal recebido um comitê do Conselho da Europa em 2019 para discutir estes princípios e linhas orientadoras, onde estiveram presentes professores de História, formadores de professores, investigadores, autores de manuais escolares e editores educacionais. Este documento do Conselho da Europa apela à necessidade de aquisição de competências para uma cultura da democracia, uma vez que é evidente a convergência entre a disciplina de História e a educação para a cidadania. O que se pretende é que haja o desenvolvimento de capacidades nos jovens
para que se tornem participantes ativos de uma cultura democrática, onde o diálogo e a cooperação sejam uma constante. No mesmo documento são estabelecidos 3 conceitos-chave a serem trabalhados: democracia, diversidade e inclusão, sendo para tal necessário o desenvolvimento de práticas educativas que confiram maior autonomia aos alunos. O ensino da história deve considerar os valores e desenvolver as atitudes, as capacidades e os conhecimentos e a compreensão crítica para uma cultura da democracia. Assim, os princípios definidos pelo Conselho da Europa para o estabelecimento de um plano curricular e de uma pedagogia democrática, diversificada e inclusiva são os seguintes: desenvolver planos curriculares flexíveis e pedagogias interativas que reconheçam diferenças culturais. Não é por acaso que Portugal legislou em torno da flexibilidade curricular. Ensinar e aprender sobre a história complexa da democracia. Refletir sobre o modo como as atividades de indivíduos e grupos de pessoas comuns moldaram a história das sociedades. Reconhecer que pessoas de diferentes origens culturais, religiosas e étnicas estão há muito tempo enraizadas nas sociedades. Valorizar as múltiplas identidades do outro e as nossas. Disponibilizar ferramentas para analisar fontes históricas e lutar contra a propaganda manipuladora. Esta é uma competência fundamental para os jovens de hoje, pois temos situações de fake news, propaganda populista. Abordar questões que podem ser sensíveis ou controversas. Há assuntos controversos e a aprendizagem da história pode ter um efeito reconciliador entre opiniões antagónicas. Equilibrar as dimensões cognitiva, emotiva e ética no ensino e a aprendizagem da história. Não é apenas a dimensão cognitiva que é importante, mas também a dimensão ética. Com o documento que acabamos de analisar do Conselho da Europa, percebemos que a disciplina de História é valorizada pelos organismos internacionais. No entanto, apesar de os professores de História acharem que a História é interessante, envolvente e entusiasmante, não é assim que muitas pessoas pensam e que muitos dos nossos alunos acham. Temos de ensinar História de uma forma motivadora e mostrar de forma prática como a nossa disciplina é importante para o dia-a-dia dos jovens. É que se não fizermos isso, iremos conduzir à perda de importância da nossa disciplina face às novas necessidades do século XXI. E é para mostrar-vos como podemos fazer a diferença que vamos dar continuidade a este assunto na próxima sessão. Esta primeira sessão tivemos necessariamente de abordar o aspecto legal e teórico. As próximas sessões serão com a apresentação de ideias práticas. Na próxima sessão iremos então trabalhar os conceitos de mudança e ruptura e continuidade, presentes nas aprendizagens essenciais, apresentando exemplos práticos. Muito obrigado pelo seu interesse em nos acompanhar e esperamos por vocês na próxima sessão.